Olá, mulheres valiosas! Bom, hoje é nosso dia de entrevista e eu estou aqui ao lado dessa mulher valiosa, dessa mulher, aqui ó, ela veio vestida a caráter, gente. Valiosa, essa mulher linda que eu tanto amo, que é a minha amigona Irene Oliveira. Linda, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Então, um beijo. E bom, você sabe que pra você que caiu aí de paraquedas no vídeo e é novo, seja muito bem-vindo. Você pode até estar olhando pra carinha da Irene e falando: nossa, mas ela é tão nova, tem tanta experiência assim pra contar? Tem. E é isso que a gente vai conversar hoje. Irene, conta pra gente, você é do norte de Minas. Sim. Estudante de psicologia. Isso. Conta um pouquinho da sua vida. Bom, vou contar do começo. Eu nasci no norte de Minas, né? Na verdade, eu sou de um quilombo. Descendente de um quilombo. Então, quando eu nasci, eu fui, assim, morei com minha avó na minha infância. Eu nunca cheguei a morar com os meus pais. Eu só morei com meus pais 1 ano só. E aí, eu, minha irmã, meus irmãos, a gente foi criando com nossos avós. Minha avó, no caso, ela criou a gente. Nesse tempo, assim, quando eu morava com minha avó, a gente não tinha muito, assim, a presença dos nossos pais. A gente morava, assim, longe deles e toda a correção que vinha mais era da minha avó mesmo. Mas, assim, era quase, assim, aqueles meninos, sabe, meio que largados, assim. A gente se sentia assim, às vezes. Mas nesse tempo, assim, aconteceram muitas coisas, sabe? Por não, assim, a gente não ter a presença dos nossos pais, aconteceram muitas coisas. Quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, eu cheguei a ser abusada. 5 anos? 5 a 6 anos. Eu não lembro assim muito, mas foi 5, 6 anos de idade. E aí eu cheguei a ser abusada e não só eu, aí minha irmã também, um outro primo meu. E vocês conheciam o cara? Sim, pela mesma pessoa. E daí, depois que isso aconteceu e tal, várias vezes, assim, aconteceu esse abuso, sabe? E seus pais não sabiam? Não sabia. Você tinha vergonha de contar? Eu tinha muita vergonha e medo, né? Tinha muito medo. Deles te recriminar ou deles falar com o cara pro cara fazer alguma coisa com vocês? Não, eu tinha medo, sei lá, de acontecer. Eu não sei na mentalidade que eu tinha, assim. Criança, né? E na verdade, depois que isso tudo aconteceu, eu me sentia meio que culpada. Porque despertou algo em mim, sabe? Despertou algo, pulou muita fase, assim, na minha vida. Quando chegou a despertar isso, quando o cara, tipo, ele procurava a gente e a gente não sentia mais medo dele, sabe? A gente ia, sei lá, acho que por prazer. Sim, porque é algo biológico também, isso. Né? E também uma criança não entende o que é isso, propriamente dizendo, né? Exato. E aí, essas coisas aconteceram várias vezes. Depois, esse cara foi embora de lá, eu lembro, ele foi embora na época. Aí eu lembro que depois disso, a gente morava com meu avô pra gente estudar também, né? Aí a gente teve que sair de lá, eu e a minha irmã, a gente foi morar numa cidade chamada Janaúba, a gente foi pra essa cidade. E chegando em Janaúba, a gente pegou, meus pais construíram uma casa pra gente lá. Eu tinha 14 e a minha irmã tinha 13 anos. Isso. E aí nesse tempo a gente começou a namorar escondido dos nossos pais. E aí foi passando tudo isso, a gente continuou namorando com esses caras, a gente foi conhecendo várias pessoas. Aí minha mãe descobriu. Quando a minha mãe descobriu, ela tirou a gente da escola. E nessa época seus pais não sabiam de nada do seu passado, daquilo que aconteceu lá atrás? Nada? Não, nada. Até então? Nada. Foi tipo assim, muito... E a gente não tinha explicação de nada. Infelizmente a gente foi descobrindo tudo por nós mesmos. Isso foi em 2012. A gente voltou pra cidade, eu tava com 16 e a minha irmã com 15. Aí, assim, a gente começou a se envolver com esses caras, né? Aí, assim, passando no mês de novembro, no final de novembro, no começo de novembro, eu fiquei grávida. E aí, quando eu fiquei grávida, assim, desabou tudo, né? Porque... Meu mundo caiu. Tem uma música da Raíssa de Mar. Meu mundo caiu. Hoje a gente fala rindo, assim, né? Hoje você fala. Literalmente, meu mundo caiu, porque acabou tudo, acabou a graça de ficar naqueles caras, acabou. E agora? O que vai ser de mim? Eu conheci a forma de
como que meus pais iam reagir diante daquilo, porque a minha irmã ela tinha passado pela mesma situação, ela estava numa situação, ela ficou grávida no mesmo mês que eu, ela ficou grávida no mesmo mês. Só que ela perdeu em dezembro, assim, no começo de dezembro, acabando as férias. E quando ela perdeu, a minha mãe ficou sabendo imediatamente. E ninguém sabia da minha gravidez, só a minha irmã. A gente engravidou tipo na mesma semana. Quando ela perdeu o neném, minha mãe ficou sabendo, minha mãe falou assim, tu vem embora agora, você vem embora agora. A Irene também vem porque ela sabia e não me contou nada. Eu confiei mais uma vez e vocês colocaram tudo a perder. Vocês vão voltar, vão ficar sem estudar, vocês vão ficar sem nada. E eu falei assim, cara, ela não sabe de nada do que tá acontecendo comigo. Se ela souber, já era. Eu via tudo aquilo e eu comecei a rejeitar a criança que eu tava esperando. Eu comecei a rejeitar e falei, eu não quero essa criança, isso vai, assim, se eu aceitar isso agora, acabou pra mim. Então, foi quando a minha prima, que morava aqui em Belo Horizonte, na casa da pastora Esmeralda, ela tava procurando uma menina pra vir trabalhar aqui também. E aí eu falei assim, poxa, eu podia ir pra lá, que eu queria fugir de lá, eu queria fugir de tudo. Eu queria, tipo assim, já tinha desistido da criança, eu queria abortar de qualquer jeito. Então eu ia chegar aqui e ia abortar. Você tava com quantos meses? Tava com um mês já, um mês. Aí ela falou assim, então tá, vambora. Então tá. Arrumei as minhas malas e vim embora. Eu não tava mais aguentando, sabe? Ouvi a minha mãe falando da minha irmã. Eu ouvi nada. Então não ouvi nada, assim. E o cara? E aí, tipo, eu conversei com o cara e ele, tipo assim, eu não sei o que passava pela cabeça dele, né? Mas eu praticamente influenciei ele, porque eu não queria. Eu contei pra ele a situação da minha casa, eu falei que eu não, tipo assim, eu não queria nada com ele. Aquilo, tipo, aconteceu pelo acidente, porque eu era assim, eu era doida, tapa virada, né? Rebelde. Rebelde, muito rebelde. Eu falei, não quero nada com você. Eu acho que a gente casando vai, cara, não vai dar certo. Eu não quero essa criança. Ele tá, ok, se você não quer, eu não quero atrapalhar a sua vida, entendeu? E eu lembro que ele era, assim, na época, eu acho que ele era uma boa pessoa, mas eu não quis, realmente não quis. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte, na casa da Esmeralda, e aí, assim, eu lembro que ela olhou pra mim e falou assim, tipo, tinha acontecido muitas coisas na casa dela, ela também não tava muito bem. E quando eu cheguei lá, assim, foi muito engraçado que ela me viu no corredor da casa dela, né? E aí ela falou assim, ela escutou uma voz no ouvido dela falando assim, eu nunca tinha visto ela, nem sabia onde eu tava, não sabia nem que ela era pastora, não sabia de nada, gente, caí lá já. E aí ela falou assim, Deus falou pra ela falou que eu vi a voz de Deus falando pra ela pra que ela cuidasse de mim, sabe? Que eu era filha amada dele e que ali tinha uma filha dele e que precisava dos cuidados de mamãe. E ela cuidou de mim, assim. E aí passou 2 semanas, chegou o remédio. Aí quando o remédio chegou, aí eu só olhei assim, aí eu lembro que eu até pensei assim, sabe, será que eu faço isso? Eu, tipo, comecei a ver o quanto que a avó era boa, será que eu podia contar pra ela? Mas aí eu pensei, se eu contar pra ela é uma pessoa boa, mas ela é certa, ela é justa. E ela vai falar pros meus pais ouvindo mesmo, vai vir aqui me pegar e levar de volta pra lá. Não vou voltar mais atrás. Eu escolhi isso, é isso que eu vou fazer. E aí o rapaz falou comigo assim, olha, esse remédio é original. Eu acabei de descobrir que os que vocês estavam tomando antes não era original. E esse é o original. O que você fazer agora não tem como voltar mais atrás. Aí eu falei, ok. Aí, tipo, no mesmo dia, eu tomei o remédio. Eu apliquei. E foi assim, gente, questão de, assim, minutos pra mim ter o resultado, sabe? E aí eu tive o aborto, eu abortei. Quando tava acontecendo tudo isso, essa dor terrível, isso tudo, assim, que foi um momento bem marcante, assim, que marcou, sabe? E que doeu muito no meu coração quando eu vi, foi na hora que o feto saiu totalmente, assim, e eu peguei ele na mão, sabe? E quando eu olhei pra aquilo, assim, eu olhei, sabe, por uma vida que eu tinha acabado de matar, sabe? E aquilo, meu Deus,
eu falei assim, Jesus, o que eu fiz? E naquele momento, assim, eu caí sob um profundo arrependimento. Eu arrependi muito mesmo, assim. E eu passei um tempo doente, sabe? Eu comecei até a entrar em depressão por causa disso. E eu lembro que eu tive várias hemorragias, eu não contava nada pra ninguém. Eu falava que eu tava sentindo cólica e que a minha menstruação tava desregulada. Era só isso que eu sabia falar. Era uma desculpa, né? Pra tentar mascarar o que tá... Isso, e eu não contei nada pra ninguém. E aquilo, assim, pra mim era terrível. Aí eu lembro que eu fui pra igreja e lá eu, tipo assim, tive um encontro com o Espírito Santo. E eu falei assim, poxa, será que tem como eu começar tudo, assim, do começo, esquecendo tudo isso? Eu lembro que eu batizei e tudo. Mas aí a culpa continuava, assim. Eu sentia muita culpa mesmo. Até que Deus foi ministrando, sabe? Deus foi ministrando sobre a minha vida. E aí eu fui entendendo o propósito de Deus nisso tudo, assim. A própria avó, ela não sabia de nada. E aí ela parava, às vezes, no culto e falava assim, olha, Deus está te falando que não precisa você mais se culpar por isso. Ele já te perdoou. E eu falava, essa mulher tá sabendo de alguma coisa. Quem contou pra ela? E aí eu ficava impressionada, sabe? Com que as pessoas, elas vinham falar comigo algo e elas não sabiam de nada. Eu falei, nossa, Deus já contou alguma coisa pra essa pessoa. Como que ela sabe disso? E as pessoas vinham falar comigo e eu falava. E assim demorou um tempão até eu aceitar, sabe? Que realmente ele me amava e assim, que até nisso, sabe? Que era uma dor muito forte que eu teria que passar pra mim entender o propósito dele, pra me encontrar ele. E é só através disso mesmo, porque se eu estivesse lá, minha vida seria outra vida. Hoje outra Irene. Hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, eu falo muito obrigado, Senhor, porque hoje eu tô num lugar muito bom. Hoje eu tenho uma mãe, assim, eu amo minha mãe, sabe, cara. Hoje eu aprendi a amar minha mãe também, porque antes eu ocupava muito ela, era tudo minha mãe. E, assim, hoje eu tenho aprendido muito, sabe, com ela, porque Deus, ele falou, assim, claramente comigo que ela não tinha culpa, sabe, daquilo que ela passava pra mim, porque foi aquilo que ela recebeu, então não tem como ela passar algo que ela... Eu queria amor, sabe, eu queria algo diferente dela. Mas ela nunca tinha experimentado isso. Né? Então não teria como ela passar isso pra mim. E hoje eu vou na minha casa, hoje eu abraço minha mãe, falo pra ela o quanto eu amo ela, sabe? E hoje é bem diferente, assim, minha vida em relação aos meus pais, é bem diferente. Irene, eu tô sentindo muito forte, assim, da gente orar por essas pessoas que estão nos assistindo, sabia? Amém. De verdade. Amém. Você ora por nós, para que Deus possa alcançar e curar e atingir todas essas pessoas que estão nos assistindo. Amém. Agora. Amém. Porque a gente não conhece, mas talvez a pessoa que está nos assistindo esteja passando pela mesma experiência, né? Ou já viveu uma vida assim, ou então vive uma vida de pecado, mas quer realmente agora receber a cura, o perdão. Sim. E viver uma nova vida em Cristo. Você ora pra gente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Feche os seus olhos e receba. Amém. Jesus, obrigado por esse tempo. Amém, Pai. Obrigado pela vida da Priscila, Pai. Amém. Por esse blog, Senhor Deus, que possa alcançar pessoas, lugares, nações. Pai, obrigado, Pai, por esse tempo, assim, Pai, de poder compartilhar isso, Pai. Às vezes é um pouco estranho, sabe? Eu nunca falei assim, mas o Senhor sabe. Em que ouvidos vão chegar isso, sabe, Pai? Eu peço que nisso, quando estiver chegando, que a pessoa estiver parando para ouvir isso, se eu possa alcançar vidas, amém, Pai, Deus. Se eu possa falar o coração, amém. Que eles possam entender o teu propósito, entender a tua vontade, porque o que é, tipo, mais maravilhoso viver em Ti, Pai, é descobrir o quanto que o Senhor nos ama, é verdade. O quanto que o Senhor nos quer, sabe, o quanto que o Senhor nos quer próximo do Senhor, o quanto que o Senhor quer que nós para que nós conhecemos o Senhor. Amém. E a minha vontade, Pai, assim, o meu desejo é que nesse momento, Pai, pessoas possam estar ouvindo essa mensagem, possam ser alcançadas. Amém. Que elas possam parar para ouvir a Tua voz, parar de até mesmo fazer tudo, sabe, Pai, olhar para trás, sabe, e parar naquilo e ver, assim, olhar para Jesus, que Ele é o autor e o autor das nossas vidas, possam parar e ver Ele, assim, e ver o quanto nós somos amados,
amados por Ele. E entender isso, Pai. E viver o Teu propósito, Pai, o propósito do Senhor, Deus. E o meu desejo é que essas pessoas possam receber pelo menos um pouco da Tua porção, Pai. Amém, Deus. Uma porção do Teu amor, uma porção da Tua graça. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas possam desfrutar, Pai, do máximo do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Alcança vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Que bom, né, gente? Quando a gente recebe a cura, o perdão e pode sentir realmente esse amor de Deus. É um amor incondicional que a gente não experimenta em homem nenhum, Sim. pai, mãe, ninguém. É só Deus que preenche. Só em Deus. Minha querida e meu querido, porque eu sei que tem muitos homens também nos assistindo, que Deus, sabe, possa te abençoar, possa realmente transformar e que você venha viver uma nova vida em Cristo, venha viver o inédito do Senhor e, sabe, como fez na vida da Irene, transformou, sabe, tirou ela de um lugar, literalmente transportou ela das trevas e levou ela para o filho do seu amor. Então, assim, é muito importante quando a gente entende essa decisão, e essa decisão vem do coração. Sim. E é uma decisão diária. Sim. Né, Irene? Sim. Então, gente, vale a pena, sabe, esperar em Deus, vale a pena viver debaixo da vontade dele, sabe? Desfrutar de cada momento na presença dele. Eu entendi que a gente nunca sai da presença de Deus, a gente deixa de desfrutar assim, pequenos momentos assim, sabe? Nossa, isso é De verdade. estar com ele, sabe? E aproveita isso, buscar, sabe? Buscar muito mesmo, ver mais e mais dele, desejar mais e mais dele, porque é isso que ele tem pra nós, mais. Amém. Entendeu? E é isso aí, que vocês possam ser abençoados, que Deus possa estar mais e mais presente na vida de vocês, possa desejar mais e mais isso, e que Deus abençoe vocês. Amo todo mundo. Beijo. Muito obrigada, viu, Irene, por compartilhar dessa história maravilhosa, sabe, que nos inspira e que com certeza está inspirando muita gente, edificando muitas vidas. Amém. Gente, ela é linda, ela é maravilhosa. Olha esse sorriso. Eu sou fã. Beijo, obrigada. Nada, obrigada por Que vocês. Deus continue te abençoando. Amém, é um prazer. Beijo. Tchau.